Curso de Programação para Web, aula 7. Vamos tratar do objeto Document. Nós vamos hackear o DOM dentro do objeto Document. Nó a nó, ou seja, Node a Node por dentro do HTML. E é óbvio, nós já vamos ter que introduzir JavaScript. Não tem outro jeito, tá? Isso aqui não é igual às playlists separadas de cada assunto. Isso é programação para web, nós vamos juntar tudo, colocando cada linguagem no seu lugar devido. De forma a gente poder percorrer os nodos aí do documento, hackeá-lo, como eu coloquei no título aqui, nós temos que agora introduzir funções. Vejam ele carregado e vamos ver os elementos. Eu faço isso para vocês compreenderem os dois principais corpos que estão dentro do HTML, que seria o head e o body. As tags HTML e /HTML, elas delimitam início e fim do documento. Elas não participam obrigatoriamente dele. Elas podem ter atributos e tudo, mas não participam. E agora, como nós vamos hackear, percorrer o documento, eu preciso ter uma chamada de função. Eu tenho que entrar com JavaScript. Programação web são as coisas integradas. HTML, JavaScript, scripts de servidor e o DOM, o Document Object Model. Aí que nós vamos mexer, além dos bancos de dados. Um modelo nosso constante, que eu ressaltei no curso de JavaScript, na playlist, é que nós vamos trabalhar com a garantia de que todo o código foi carregado. Portanto, nós temos aqui o evento onload. O que quer dizer isso? Quando todo o documento está carregado, scripts e corpo HTML, além de imagens, etc. e tal. Isto aqui nos garante que nós vamos pegar o documento todinho carregado, sem às vezes a gente se referir a uma parte que ainda não acabou de ser carregada, mas você vê no DevTools que ela está lá e fica assim, uai, por que ele não está vendo? Então isso aqui é a nossa garantia. Então este init aqui, ele se dirige à porção script local, ou seja, JavaScript, não é script servidor, é script de cliente, isto aqui. E aqui está a função init. Portanto, quando todo documento for carregado, ele vai se dirigir aqui para esta função. Então, uma das formas de vocês se comportarem para não ficar pensando assim, eu ainda não sei JavaScript, como é que ele está querendo explicar esse código? Não existe aqui uma ordem tão ortodoxa. Eu aprendo todo o HTML para mexer com JavaScript. Não é assim. Então, concentre-se apenas nas partes do documento, do DOM, tá? O Document Object Model, e o resto nós daremos como se fosse acessório. Vocês já conhecem muitas linguagens, então nós podemos tratar os pedaços como se fossem partes acessórias. Então, concentrem-se no modelo de objetos. Então, a constante nossa, doc, nosso nome, eu dei por causa da semelhança do nome document. Ela carrega o window document, todo documento, desde as tags HTML até as partes mais internas do HTML, passando por códigos, estilos e tal. Então, carregou tudo, ele vai percorrer, eu vou ser bem simbólico a princípio, tá? Esse for percorre todos os nodos. A forma de fazer isso é rodando itens in, ou seja, dentro da coleção. A coleção dos nodos do documento é doc.childNodes. Então vejamos quais nodes ele vai percorrer. Ele vai percorrer, inclusive, o HTML, header e body. Quando ele chegar em body, que é o que nos interessa, ele vai sair lendo estes nós. E como nós fechamos determinadas tags dentro das outras, se eu tenho um section e um /section, essas daqui de dentro são feitas filhas dele artificialmente. A única tag que faz filiação
natural é a tag ULLI, que vamos explicar depois. Então, são estes os nós que ele vai percorrer, vai enumerar com isto aqui. Nós colocamos uma condição aqui, os nodes do tipo type 1, por quê? Porque ele tem métodos e tem propriedades. Se eu não colocar isso aqui, ele sai listando propriedade de método e não é o que a gente quer. Então, na console, vocês verão aparecer, vamos exibir aqui a console. Então, vai aparecer aqui para vocês. Deixa eu colocar na posição de console. Ó. No primeiro nível, o que, que nós temos? O HTML Element. Correto? É o primeiro nível aqui, quando eu mostro os elementos. Eu vou fechar para vocês verem. Ó. O primeiro nível é HTML. Head e Body já são de segundo nível. Então, explicando o primeiro código, né, agora totalmente no editor, nós vamos enumerar os nodos que estão aqui, na seção Body. Nós chegaremos a ela. É isso que nós queremos. Nós não queremos nodos meta de dentro do head, não. Mas tudo bem, vamos lá. Então, o código é que vai percorrer isso daqui. Então, nós temos que fechar o corpo e abrir a parte aqui do head que tem a script. Então, o que, que nós vamos imprimir na console? Nós vamos imprimir, ó, eu pego o doc, cada child node, ou seja, cada nó filho, então esse item obedece esse incremento aqui do índice, então a cada vez eu vou pegando um nó filho e eu imprimo o node type dele. E, ao mesmo tempo, eu boto um tracinho e eu imprimo o próprio item, para a gente saber o que ele é. Então, da primeira vez, ele deu como resultado isso. Ó, ele está na primeira hierarquia, HTML, então apenas ele mostrou aqui na console, ó, é o objeto HTML Element. Agora vamos para o segundo código. Nesse segundo código, nós vamos preparar a recursividade. Ou seja, nós vamos pedir aqui no init, ao invés de mandar enumerar todos os nós vamos colocar aqui uma chamada a uma função que nos lista os filhos, porque nós temos que fazer isso para recursividade, porque a própria função filhos pode se chamar a si mesma. Então, em filhos está exatamente a parte interna daquele código que nós mostramos aqui no primeiro código, tá? Porque nós estamos preparando para a recursividade. Então, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Se vocês quiserem ver, é só executar o containers 8 aqui no navegador e vocês vão ver que a resposta é exatamente a mesma. Agora, como é que nós provocamos a recursividade? Vocês vão ver agora no terceiro código. Então, agora vocês vão ver que a recursividade não é muito difícil, não. Dentro daquele teste, o que eu faço? A cada filho percorrido, eu vou e vejo se aquele item tem filhos. Eu apenas tive que fazer uma modificação, porque agora o parâmetro que vai aqui, doc, eu tenho que generalizar em filhos que ele seja obj. Então, agora é filho, são os filhos do objeto que estiver passando na hora, tá? Que pode ser um filho, pode ser um neto e tal. Essa é a única mudança que eu fiz aqui, por causa de parâmetro. E ele vai nos apresentar o tipo do nó, vai nos apresentar o item e vai apresentar o id para vocês poderem conferir. Porque quem assiste vídeo de YouTube, aula, é um pouco desconfiado, tá? Então, eu mandei listar e vejam aqui, ó, apareceu HTML Element, dentro dele tem Head. Dentro do Head tem Title. Vocês estão vendo? Por causa da recursividade, ele foi entrando. Dentro do Title, também dentro do Head, né? Irmãos do Title, nós temos 10 tags meta. Quando a resposta é igual, ele simplesmente coloca um contador aqui. Ele achou o elemento script, né? O script, o barra script, e depois entrou no body. Então, vocês podem ver isso aqui nos elementos. Aqui. Então, no head, ó, ele percorreu 10 nodos meta também, achou um nó script e agora estamos dentro do
body onload. Então, vamos encolher aqui novamente e vamos olhar a console. Então, agora dentro de body, o que ele achou? Vamos ver aqui. Ele achou duas tags de head, H1 e H2. Depois achou um HTML element, cujo id é S1. Depois achou um heading element sem id. Achou div, a div é S1D1, como vocês viram lá no código. E achou os parágrafos. Tudo exatamente como está aqui no fonte. Ó, achou section, achou um heading, achou uma div, dentro dela os parágrafos e tal. Então, com esta simples script aqui, eu consegui fazer com que ele listasse tudo sem eu fazer grande esforço programacional. Muita gente afina, né? Fica com medo da recursividade. E foi apenas introduzir aqui o quê? A cada nó lido, eu mando ele para filhos para ver se ele tem filhos. E se não tiver nenhum, o for não é feito nenhuma vez. Ó, o for vem daqui até aqui. Se não houver itens, o for não é executado nenhuma vez. Então, ele não pula para aqueles filhos e não chama novamente aqui a função filhos. Compreenderam? Então, essa é a nossa primeira hackeada em cima do document. Então, agora nós podemos fazer as observações finais, né? O objeto document é dado pela instrução in.document. O child nodes mostra os nós em nível hierárquico abaixo do nó atual, mostra os filhos dele. O node type, mostra o tipo do nó atual, porque nós vimos que precisa ser um para se tratar apenas de HTML, né? De tags HTML. E o objeto document, isso é uma observação importante, não é a tag HTML com suas filhas. Tag HTML é a primeira do document. Ela começa o conjunto de tags que fazem parte do container visual do document. Porque o document também tem partes invisíveis, que são os seus métodos e suas propriedades. E como a gente percorre os nós? Nós usamos o child nodes e percorremos recursivamente os nós cada vez mais internos de document. Só que o modelo recursivo não dá essa ideia de profundidade. Apenas a cada item a gente chama filhos para ver se tem. E basta checar o node type de cada nó, verificando se é do tipo 1. Tá? E assim é feita uma chamada recursiva para ler os nossos filhos se existirem, conforme nós fizemos aqui. Então, vocês podem estar curiosos, e se eu tirar esse teste de Node Type 1, o que acontece? Então, vamos ver, eu voltei ao container set, que é o primeiro, que não faço toda a árvore, senão vai dar uma quantidade de resposta aqui, que nós não vamos dar conta. Então, vamos ver o que ele dá como resposta aqui. Olha lá, como se trata de um objeto, ele também mostra os métodos. E o próprio método for each. Então, isso não nos interessa. Nós queremos apenas o do tipo 1, os outros são undefined, tá? Nós só queremos do tipo 1, que se trata de HTML, porque o objeto, ele encapsula a parte array, ou seja, conteúdo, com métodos e propriedades. Por isso que nós tivemos que colocar esse teste aí para ver se o node type era do tipo 1. Bem, a gente encerra a aula aqui com o último código, né? O recursivo, representado por isso aqui, essa chamada de filhos dentro da própria função filhos, e considera que vocês tiveram uma introdução a como percorrer os nós aí do HTML, começaram a ter entendimento do modelo e como que vocês vão fazer suas operações dentro do código, fazer inserções, fazer alterações, etc. e tal. Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o final da nossa aula 7. Eu destaco que vocês coloquem um lembrete para as próximas aulas, porque nós vamos longe com isso aqui, nós vamos transformar vocês em programadores web excelentes.